Droga é caso de política. Salve pessoal, tudo bem? Mais um Chá com o Candidato começando, projeto do Núcleo de Política sobre Drogas do PT de São Paulo. Estou hoje aqui com o candidato Carlos Gabas, deputado federal por São Paulo, e seguindo nossas conversas, por uma nova política sobre drogas, por discutir um novo modelo de segurança pública, por discutir formas humanas de lidar com a barbárie. Nós chegamos aqui num ponto hoje no país, Gabas, nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. A gente passou 700 mil presos, desses 700 mil, 64% dessas pessoas presas são pessoas negras. Então, realmente, nós estamos lidando com um passivo da nossa sociedade, que é a escravidão, que é um passivo colonial. Estamos encarcerando as pessoas e nós precisamos urgente de candidatos que façam esse debate. Nesse sentido, o Núcleo de Política sobre Drogas tem procurado os parlamentares do PT para fazer esse debate com a sociedade. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria começar sabendo do Gabas o que ele tem falado com as pessoas na rua, qual que é o sentimento dele em relação a isso, o que tem pintado na tua campanha? Olha, o mote da nossa campanha, o objetivo central da nossa campanha é levar essa discussão para a sociedade sobre essa encruzilhada civilizatória que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, num ponto onde a gente vai para a humanidade ou a gente vai para a barbárie. Infelizmente, este governo golpista, esse governo que sucedeu uma presidenta legitimamente eleita, que foi a presidenta Dilma, tem imposto à sociedade, tem empurrado goela abaixo uma série de políticas que estão gerando barbárie, que estão gerando exclusão social, que estão gerando criminalização das pessoas de uma maneira geral. Agora, é interessante você dizer que grande parte da população carcerária são negros. Grande parte dos jovens que são vítimas de chacinas, de homicídios, de tudo quanto é jeito na periferia, são negros, filhos de pobres. Isso é reflexo de como o Brasil estruturalmente trata a questão racial. O Brasil tem uma origem, tem uma cultura escravocrata, e para combater isso, nós precisamos de dar oportunidade. Nós precisamos de, primeiro, aceitar que o Brasil sempre teve uma política equivocada em relação à população negra. Aceitar que o Brasil, historicamente, não trabalhou pela inclusão social, não só e especialmente dos negros, dos pobres, mas de todo um conjunto da sociedade que nunca foi olhada pelo Estado. E reflexo disso é que os governos que administraram o país ao longo de centenas de anos, especialmente o governo do Estado de São Paulo, que há mais de 30 anos acha que a solução é construir presídio. Se construísse mais escola, se tivesse mais educação, se tivesse mais políticas de atenção às pessoas, você teria que ter menos presídio, você poderia ter essas pessoas incluídas. Então, jogar água fria, espancar, espantar na pancada, na prisão, no recolhimento arbitrário, na exclusão dessas pessoas do convívio da sociedade, isso não vai resolver o problema. Nós temos que ter outras alternativas, por isso que droga é caso de política e não de polícia. Perfeito. Eu quero até, agora que você falou, eu fiquei pensando, é importante que nós temos que fortalecer uma resistência na bancada federal, que a gente tem a chamada bancada da bala. A bancada da bala, ela faz a outra parte da moeda com relação a essa pauta de aumento dos presídios, porque não basta só os presídios. Hoje, na nossa legislação brasileira, a gente tem mais de 1000 tipos penais. A gente tem mais de 1000 condutas que o Estado entende que se a pessoa cometer, ela tem que ser presa. Isso é uma prioridade política. Isso denota uma forma política de lidar com o problema. E é importante que a gente tenha pensado como que a bancada progressista tem que atuar no Legislativo Federal para conseguir contornar isso e estancar. Porque são duas coisas que é uma economia da prisão. Você constrói mais presídio, eventualmente privatiza, como o PSDB tem feito aqui no estado de São Paulo, e diga-se de passagem que a razão de privatizar presídios não se sustenta. Dizem que privatizar presídio é para tornar mais eficiente, que é um presídio onde as pessoas vão passar um tempo melhor. Primeiro, como se fosse possível passar um tempo bom privado de sua liberdade. Mas isso não se sustenta, porque no começo do ano passado, em Pedrinhas do Maranhão, nós tivemos um banho de sangue, uma carnificina, e o presídio era privatizado. Nós precisamos ir de encontro à lógica que está encarcerando as pessoas. E por isso que eu achei interessante que você levantou isso, justamente da gente
precisa desmascarar e falar dessa farsa. E outra coisa, o crime de tráfico de drogas é outra farsa. Porque grande parte das pessoas que ocupam o sistema prisional brasileiro está presa pelo tráfico de drogas, mas não são traficantes. O grande traficante não é esse que está preso. Mas isso se acontece na família da elite, dos ricos, é abafado. Na família do pobre resolve como? Prendendo, encarcerando e aumentando a população carcerária também para gerar lucro, porque prisão virou um negócio. Você aumenta a quantidade de pessoas presas e justifica que a privatização resolve porque ela trata melhor, porque ela custa menos, porque ela resolve a limpeza na sociedade. E não se trata de limpeza ou de sujeira, se trata de pessoas. O combate, entre aspas, ao crime escolhe. Ele vai na periferia, ele prende o pobre, ele prende o negro, ele prende aquele que não tem ninguém por ele para poder defender a sua liberdade. Por isso que a população carcerária, na sua maioria, é pobre e é negro, porque a eles resta o resultado desse preconceito, dessa política que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Quando chega nas famílias mais abastadas, o problema da dependência ou do uso problemático de drogas, aí pode ou ser escondido ou ser tratado de uma maneira mais humanizada, numa clínica, os familiares eventualmente vão dar apoio, fortalecer. Só que aí quando você vai pensar no que é a grande massa de pessoas expostas à situação de consumo de drogas e vulnerabilidade social, não existe a mesma preocupação. A gente recentemente teve uma planta no deserto, no Oásis, que foi o programa de baços abertos feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo, gestão do Fernando Haddad. Isso. O Braços Abertos, ele parte do pressuposto de que o problema com a droga, ele envolve um tripé. Ele envolve a droga, ele envolve o indivíduo e ele envolve o ambiente, a sociedade. Precisamos ser francos e é importante que a gente rompa as amarras da moral, porque do contrário, esse debate não avança. Há quem faça uso de drogas, há quem faça uso problemático de drogas, há quem faça uso problemático e dependente de drogas. Nós precisamos discutir todas essas faces, porque senão a gente sempre vai escolher seletivamente, claro, a partir do preconceito, do racismo, do classismo, quem a gente quer encarcerar, quem a gente quer limar e quem a gente oferece um tratamento humano, quem a gente oferece uma mão. Nossa relação com as drogas tem que ser uma relação emancipada. Nós precisamos pensar como é que a gente faz uma política de drogas voltada ao Sistema Único de Saúde, onde a gente tem a redução de danos afirmado como um pressuposto para tratar com pessoas em situação de drogadição. Agora, o que você fala de moral, Rodrigo, na verdade é uma falsa moral. Porque vamos ver a vida real. Se um filho da classe média alta, o filho de algum rico, se envolve com o consumo de drogas, ele é imediatamente tratado. Ele é levado a uma clínica, por quê? Porque tem dinheiro para pagar, tem as condições, mas a relação da família, dos pais com aquela pessoa, aquele jovem normalmente, é de vítima. O jovem é vítima de uma dependência química, do vício, de ter sido levado às drogas, assim como o filho do pobre também. Assim como aquele negro da periferia que é submetido a uma condição que o leva para a dependência química, mas para esse, cadeia, condenação, trancafia num presídio que limpa a sociedade. Essa visão é que precisa ser muito clara, essa visão que a gente chama de humanidade, porque não importa se o cara é rico, se o cara é pobre, a dependência ela é cruel. Eu tenho visto isso nas ruas, eu tenho encontrado gente, Rodrigo, que quer sair da droga. Frequentemente na rua a gente encontra, tenta encaminhar, tenta levar para algum atendimento, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas isso precisa de um tratamento do Estado brasileiro. Não é a sociedade que vai resolver esse problema, não é o trabalho voluntário. É claro que ele ajuda, é claro que quando você tem uma equipe na rua acolhendo, fazendo isso de forma voluntária, ajuda, mas isso tem que ser política pública, porque é um problema da sociedade. Por que o rico tem cura, tem acesso, tem cuidado e o pobre tem cadeia? Puro preconceito da sociedade. Então é preciso estabelecer formas de você acolher, de você tratar o problema como ele merece ser tratado, como um problema de saúde pública, porque é disso que se trata, não é de bandidagem. O nome bandidagem para isso é puro preconceito. Total razão, Gabas. Queria aproveitar um momento de dizer que a gente lá no Núcleo de Política sobre Drogas do PT de São Paulo redigiu uma carta compromisso com os eixos programados, com o que a gente entende que é mais importante a todas as candidaturas do PT levar, seja para o legislativo estadual ou federal. Lá a gente fala sobre saúde mental, porque o número de leitos nos hospitais públicos tem diminuído, o governo tem cortado. A gente fala de uma nova segurança pública, aquela que não coloca a intervenção militar no Rio de Janeiro, que vitimou a Marielle Franco. Também oferece uma nova política sobre drogas. Aí eu queria aqui colher
à luz de tudo que você falou e da tua percepção sobre o problema, teu compromisso com nossos eixos programáticos de campanha. Não tenha dúvida, Rodrigo. Não só porque é um tema que é caro para a sociedade, mas é o que eu tenho feito a minha vida toda. A minha dedicação ao tema Previdência, ele não se restringe só à aposentadoria, à pensão, aos tipos de benefícios que a Previdência ela oferece. Ela, na verdade, ela espraia, ela se espalha também pelo olhar da sociedade, pelo olhar do papel do Estado brasileiro para com o cidadão. Seja o cidadão idoso, seja o jovem, seja a criança, o adolescente e, neste caso, as pessoas que são vítimas da dependência química que o Estado brasileiro precisa cuidar. Então, não tenha dúvida que tem o meu compromisso, eu vou assinar essa carta e não só assinar, vou trabalhar para que ela seja implementada. Falei com Carlos Gavas hoje, candidato a deputado federal pelo PT em São Paulo. Foi mais uma edição do Chá com Candidato. Curta a gente nas redes, acompanhe também a campanha do Gabas, que vai aparecer aí na telinha. E vamos juntos aí por uma nova política sobre drogas. E Lula livre? Lula livre. Lula livre. Gabas 1377, Lula livre.